Bueno. Buen día, gente. Bom dia. Bom dia. Por fim, apareceu. Ressuscitou. Somos 9 participantes. Eso, buen día. ¿Me pueden decir? ¿Eran 9 participantes luego? Era mi, ese Professor, não era. tá saindo áudio. Escuchen. ¿Cuántos participantes están? 9. ¿Era isso mesmo? De onde, professor? Não, de agora. De hoje, agora. Alguém tá me ouvindo? Sim, estão escutando. Sim, professor. Não, perguntei só se eram 9 participantes mesmo ou tinha mais. Não me recordo. Tá, não tem problema não. Vamos começar, gente, com essa parte que tá faltando, intestino delgado e intestino grosso. São pouquinho slide já, para entender um pouquinho, pode ser? Vou compartilhar para vocês. Aparece para vocês a imagem? Slide? Sim, tá aparecendo. Tá aparecendo? Beleza, então. O som, o áudio tá legal? Tranquilo. Beleza. Top. Então, a gente estava falando ontem sobre esôfago e a parte do estômago, né? São 2 órgãos viscerais que a gente estava falando. Agora vamos finalizar essa parte com intestino delgado e intestino grosso. Seria a parte, conclusão final do aparato digestivo da nossa matéria, né? Que seria uma continuação do nosso conteúdo. Intestino delgado, a gente vê que ele praticamente é um órgão só. Ele é um órgão só. Só que ele se divide em 3 porções importantes. O intestino delgado, ele pode medir aproximadamente de 5 a 6 metros. Dependendo, né? Aproximadamente. Não é um exato, mas é um aproximado. Ele vai ter essa medida, mas ele vai ser dividida em 3 partes importantes. Segundo a anatomia, o intestino delgado, ele se divide em duodeno, jejunum e íleo. Se vocês anotarem, vocês vão descobrir que esse intestino delgado, né, se divide em 3 grandes porções. Então, vocês anotam aí que tem o duodeno, uma primeira porção, que é a continuação do píloro do estômago. Você vê a última porção do estômago é o píloro. E a continuação do píloro é o duodeno. Ele tem formato de C. E ele seria a primeira porção do intestino delgado. Quanto ele mede, a medida dele, aproximadamente do duodeno, a medida dele é de 25 centímetros, aproximadamente. Ele mede centímetro, não é muito largo, então.
E a primeira porção, né? No intestino delgado, ele tem umas glândulas muito importantes chamadas glândulas de Brunner, está escrito lá. Recordando que o intestino delgado é igual os outros órgãos viscerais do aparato digestivo. Ele tem túnica mucosa, submucosa, muscular e serosa. Tem 4 camadas elementais, que são que a gente estava estudando também no esôfago e no estômago. Essas 4 camadinhas importantes. Beleza. Aí está escrito duodeno, mede aproximadamente 25 centímetros, a primeira porção, isso em forma geral. A gente só vai apresentar nesse primeiro slide, só apresentar o órgão. Depois está escrito jejuno, que mede aproximadamente 2,5 metros. Tá? O pessoal está falando que não está saindo áudio. Está saindo áudio? O meu Só tá saindo. para garantir. Está saindo áudio? Para mim também tá. Tá ouvindo, pessoal? Beleza, então vamos continuar. Se o áudio tá legal. Duodeno, a gente vai entender um pouquinho agora sobre ele. Depois tá a segunda porção, a continuação do duodeno seria o jejuno. E depois do jejuno vem o íleon. Você tá vendo que ele vai por ordem de porção. Não por ordem de largura. Ele vai por ordem de porção. Primeira porção, duodeno, e ela é mais curta, mede 25 centímetros. A segunda porção é o jejuno, é intermédia, ele está no meio, ele mede, em média, de 2,5 metros de longitude, de comprimento. E, por último, o íleon, que ele mede aproximadamente 3,5 metros. São as medidas que a gente tem que saber, isso também serve para anatomia, tá? Ele tem umas coisas diferenciadas aí. Você vai ver que lá no duodeno está escrito em vermelho glândulas de Brunner. A gente vai entender o que é isso. Na segunda, o jejuno, ele está escrito lá em vermelho, válvula de Kerckring. E no terceiro, no íleon, está escrito placas de Peyer. Vocês têm que anotar isso, depois a gente vai entender o que seriam esses elementos nesses órgãos, nessas porções do intestino delgado, respectivamente, e por que ele está dividido em 3 partes. Beleza. Aí descrito os pliegues circulares da válvula de Kerckling, las vellosidades e las microvellosidades incrementa a extensão da superfície absortiva do intestino delgado. Importante saber a função do intestino delgado. Qual que seria a função do intestino delgado? Lá em cima está escrito transportar o quimo, degradar totalmente o quimo, né? Degradar totalmente em todos os seus elementos. Mas não é tanto isso, mas a função mais importante é a absorção desse quimo, desse nutriente. Você sabe que o quimo é o resultado da degradação do bolo alimentício no estômago. Lá no intestino delgado, ele vai se transformar em uma substância mais líquida. E a substância mais líquida é chamada de substância quilífera, quilo. Aí você vai ver que ele é quilo, com o outro chamava quimo, Q-U-I-M-O. Aí você vai trocar o M, vai ter escrito quimo, né? Vai trocar o M pelo L. Então, no intestino delgado, esse quilo se transforma em quilo. Só substituir o M pelo L, L de luz. Beleza. Perdão. Daí vamos ver a histológica dele. Recordando que todos eles têm o mesmo tipo de epitélio e a mesma estrutura na túnica muscular, na túnica mucosa, submucosa, muscular e serosa. Nessas partes é tudo igual. Não tem muita diferença. A única parte onde difere mesmo é na parte das glândulas, na parte
de componentes especiais. Essas coisas que vocês anotaram aí, glândulas de Brunner, válvulas de Kerckling, placa de Peyer, especiais, tá bom? E aí tá escrito lá no final, glândulas intestinais, criptas de Lieberkühn. É umas criptas, é como se fosse umas glândulas na profundidade da mucosa do intestino delgado. Todas têm glândulas. Mas anotar lá no final, tá escrito criptas de Lieberkühn. Criptas de Lieberkühn. Recordando, gente, que criptas de Lieberkühn já somente a gente observa no intestino delgado e intestino grosso. Se eu perguntar, criptas de Lieberkühn se encontram no estômago. No estômago você encontra na superfície as fovéolas. É diferente, é fovéola. Na parte intestinal você encontra umas criptas. Ele é uma glândula profunda, não é superficial, ela está mais na profundidade da mucosa. É chamada de criptas. Você vai ver na imagem aqui do duodeno. Você vai acompanhar essa parte aqui. Você está observando que não te chama a atenção essa imagem? Onde vocês já viram essa imagem? Do intestino delgado aqui. Repara essa imagem aqui. Onde você acha que já viu essa imagem? Parece do estômago, professor? Não é estômago. Quem tem o livro de Rosa aí? Todos têm livro de Rosa? Ah, a capa dele, né? É, exatamente. Por isso que eu falo, essa imagem é muito familiar. Você vai olhar e você vai ver. Ah, olha, essa imagem eu já vi, é verdade. Ela é a capa do livro de Ross, do nosso livro de histologia. Então, você vai ver aí que no começo, quando você comprou o teu material, o teu livro, você vai falar, nossa, que desenho é esse? Parecendo uns vermes, né? Uma Taenia saginata. Parece uns parásitos aí, parece um vermezinho, não parece uma ameba? Repara na imagem aqui, na superfície. Não parece uma ameba? Essas criptas são aonde o senhor está apontando aí com o laser? Não. Eu não entrei ainda em criptas. Só estou falando que essa parte que eu estou mostrando, ele é as microvelhosidades, gente. É microvelhosidade. Vamos partir do começo. No começo aqui, vamos começar na superfície. Não parece uma ameba? Vamos analisar a imagem, gente. Tá? Não parece uma ameba? Parece, né? Então, essas amebinhas que você está vendo, assim, um do lado do outro, essas são as microvelhosidades, ou também chamadas velhosidades intestinais. Vamos por parte, para entender melhor o que a gente está observando. É mais fácil entender assim. Depois você vai ver que nessa estrutura, ele tem esse formato assim de cilíndrico, né? Essas microvelhosidades. É todo esticadinho, parecendo uma ameba mesmo, que você vê na parte ventral dele. O ventre. O epitélio, você está vendo bem aqui, né, ao redor do tecido conjuntivo aqui. Você está vendo esse aqui, o epitélio. Qual é o epitélio do intestino delgado? O epitélio é cilíndrico simples. Ele é cilíndrico simples. E ele também tem, além disso, ele tem umas células especiais. Você está vendo umas gotinhas brancas? Essas células são as células caliciformes, tá? Células caliciformes a gente encontra no epitélio do intestino. E, além disso, também o epitélio tem aquele bordas em cepilho. Eu falei ontem que borda em cepilho. Você tá vendo lá, células absortivas, blá, blá, blá. Borda em cepilho, tá? Esse borda em cepilho
como se fosse que ao redor do epitélio cilíndrico simples, ele tem essa escovinha, sabe? O pelo da escova de dente. Então, é como se fosse isso, esse bordo de cepilho. Ele, ribetes, é chamado de ribetes também, ribetes. No livro, algumas vezes, está escrito como ribetes. Esses bordos de cepilho servem para absorver, para fixar o nutriente do quilo, né? No caso da substância quilífera que vai ser absorvido, porque você sabe que intestino delgado, a função dele é absorção desses nutrientes do alimento já degradado. Já está totalmente degradado e somente precisa absorver. Então, ele vai facilitar esses bordos de cepilho. Por isso está escrito lá, primeira célula do intestino delgado, na parte da imagem, você está vendo aqui do epitélio, ele tem esses bordos de cepilho. Além disso, ele tem outro nome, células absortivas ou enterócitos. E aí está escrito, secretam também líquido alcalino, que neutraliza o quimo, a função absortiva de água, íons e substâncias nutritivas. Aí vamos encontrar umas células absortivas que está cumprindo essa função. Tudo isso é o duodeno, gente. Tem umas glândulas de Brunner nessa imagem aqui, você está vendo umas glândulas aí. Bien. Só para entender um pouquinho. Aqui está escrito que essas células absortivas, ela tem essa função de secretar o líquido alcalino. Por que ele tem que secretar o líquido alcalino? Vocês lembram que no estômago tinha umas células também que secretavam bicarbonato e potássio? Vocês lembram qual que é? Ou não? Vamos lá no estômago, só para entender. Tá secretando bicarbonato e tal, potássio, para proteger a mucosa do estômago. Também a gente vê isso no epitélio, na região da lâmina epitelial, tá? Os grânulos simógenos, é tudo na região epitelial, para neutralizar o ácido, tá? Porque você sabe que o estômago ele secreta ácido clorídrico. Já estudou isso. Então, como que o quimo ele provém do estômago, ele está formado também, né? Ele está banhado, na verdade, de ácido, esse quimo. E para não lesionar, para não lesionar do epitélio aqui do intestino delgado, então ele tem que ter também umas células especiais na parte do epitélio, umas células especiais, que são as células absortivas, que também servem para proteção da mucosa do intestino delgado. Serve para proteger contra as ações corrosivas do ácido clorídrico que contém o quimo. Que a gente lembra que ele está banhado, ele está formado por degradação dos elementos químicos do estômago. Ele vai depois no intestino delgado, na primeira porção, o duodeno. Então, ele precisa dessa substância alcalina, desse líquido que na verdade, secretado e liberado por esses enterócitos para neutralizar o quimo, para que não seja muito lesivo na hora de transcorrer, na hora de passar nessa porção epitelial da mucosa do intestino delgado. Então, ele já vai neutralizar, então ele já não vai ter nenhum problema para ser absorvido. Tá? Vai neutralizar o ácido que contém o quimo, seria isso. Por isso ele está escrito aqui, líquido alcalino. Depois você vai ver outras células caliciformes. E aí está escrito em média 4 a 6 dias. Beleza. A gente sabe que as células caliciformes são células exócrinas, uniglandulares, que servem para secretar mucina, né? Muco, para
Qual seria a função dessa célula caliciforme? Nada mais para lubrificar a mucosa. Ele tem a função de lubrificação da mucosa. E manter úmida, né? Em média, ele dura de 4 a 6 dias. Então, a gente está vendo que tem células parecidas com a célula do estômago também. E depois está escrita a célula de Panette. Esse é outro tipo de células. Essa aqui já dura 4 semanas ou um mês. Depois está escrito células enteroendócrinas e células madres pluripotenciais. Células de Panette, na verdade, são umas células especiais do intestino delgado. Todos têm células de Panette, tá? Lembrando que toda a estrutura do intestino delgado, ele tem isso. Não somente no duodeno. O que seria essa célula de Panette? Uma célula, em particular, no duodeno, aí se encontra bastante. A célula de Panette se encontra bastante no duodeno. Ele tem formato piramidal, secreta adefensina, secreta lisocima. Na verdade, ele secreta tudo isso como um sistema de defesa contra bactérias, tá? Para evitar a proliferação de micro-organismos que possa ter o alimento. Sabe que a gente ingere muitas vezes alimentos com bactérias contaminadas, mas não faz nenhum efeito ao nosso intestino delgado, justamente porque ele está com essas células de defesas. E ele vai secretar defensinas, né? É fácil de lembrar, porque defesa, defensinas. E secreta essa enzima, a lisocima, que ela serve para destruir os micro-organismos, tá? Ele é nosso sistema de defesa, nosso sistema de barreira, para degradar, destruir toda a bactéria que possa conter o alimento. Por isso está escrito, secretam lisocima de ação bactericida. Como se fosse um detergente, tá? Não é só para ter uma ideia o que é. Se fosse um detergente do intestino delgado, ele serve para fazer a limpeza de micro-organismos, de bactérias que possam chegar a infectar, a produzir uma doença inflamatória ou infecciosa dentro do intestino delgado. Tá? Depois está escrito células enteroendócrinas. Igual que no estômago, a gente também vai encontrar células enteroendócrinas no intestino delgado, também no duodeno. São células da serotonina, da somatostatina, secretina, péptido inibidor gástrico. São células especiais que também a gente pode encontrar no estômago. Elas servem para regular o ciclo da fome, do ciclo dos alimentos a serem absorvidos, degradados, de uma forma de controle, uma forma de controle endócrino. Tá? Você sabe que células endócrinas provêm de formação de secreção de hormônios. As células endócrinas têm essa função, secretar hormônios. E esses hormônios, a gente está vendo, são hormônios específicos do aparato digestivo, principalmente no estômago, que a gente encontra, serotonina também, somatostatina, gastrina, no caso do estômago. No intestino delgado você encontra muito mais. Além de tudo isso que a gente já viu, serotonina, somatostatina, a gente também vai encontrar essa secretina, péptido inibidor, para regular a quantidade de alimento que deva ser absorvido e deva ser ingerido. Para isso serve esses hormônios no aparato digestivo. Senão a gente vai ser igual, sei lá, os animais, os bichos aí que comem e nunca para de comer, né? Como se fosse que a fome não tem limite. É para limitar a nossa saciedade. É para a gente comer certa quantidade de alimento e para regular a quantidade necessária de alimentos que a gente deva ingerir, né? Depois tá as células madres pluripotenciais. Essas células madres servem para regenerar outras células que estão sofrendo apoptose. Você sabe que toda célula sofre apoptose. Ele já falou que a apoptose é a morte celular programada. Está sofrendo apoptose, um nome um pouco... Vocês já ouviram falar? Apoptose é o processo de lesão, destruição a partir da autólise de uma célula para dar lugar para regenerar outras novas. Esse é o processo de apoptose. Então, todas as células
do sistema digestivo, a gente vai ver que ele vai sofrendo essa apoptose. Seria células que elas estão programadas para cumprir o ciclo celular dele. O ciclo celular das células caliciformes é de 6 em 6 dias. Cada 6 dias ele será regenerado. Quem regenera essas células, também as células de Panetti, né? As células madres pluripotenciais. São células regeneradoras de células que estão cumprindo um ciclo celular mais curto. É isso. Depois das células M. Células M são células praticamente que formam parte do sistema imunológico. Aí está escrito parte funcional do tecido linfóide. Então, sistema imunológico, que a gente sabe que nossos órgãos, em geral, principalmente o aparato digestivo, ele está bem reforçado do sistema imunológico. Ele tem um sistema imunológico muito bem desarrollado, bem formado. Por quê? Porque todos os alimentos que a gente está consumindo, está ingerindo, em geral, querendo ou não, contém bactérias, ou vírus, ou parásitos, no caso, né? Então, ele, para manter o nosso sistema de defesa, sistema imunológico, então você vai ver que aqui no intestino delgado, nessa parte do duodeno, ele contém essas células do tecido linfóide, do sistema imunológico, MALT ou GALT. Lembrando que M significa mucosa. MALT. Não é puro malte, não é da cerveja, hein? Isso aqui é outro tipo de malte. Malte significa tecido. É uma sigla em inglês. Por isso está escrito assim, de trás para frente. Na verdade, o malte significa tecido linfóide associado. Tecido linfóide associado a mucosas. Tecido linfóide associado a mucosas, o que significa essa sigla de trás para frente. E o GALT significa a mesma coisa. Tecido linfóide associado a sistema digestivo, gástrico. Vontade, Linfóide associado a sistema digestivo gástrico. Esse seria o significado das siglas MALT e GALT. Só para entender um pouquinho o que é isso. Depois aqui está escrito, beleza, a gente já viu a parte do duodeno, a gente já analisou a parte epitelial, que ele tem epitélio cilíndrico simples, células caliciformes, células de Panetti, células absortivas, células regeneradoras e células do sistema linfóide, que é o sistema imunológico, MALT e GALT. Então, essas são as principais estruturas e células do sistema, da parte epitelial do intestino delgado, principalmente do duodeno, que seria o primeiro que a gente está estudando. Lâmina própria. Depois da continuação do epitélio, está escrito lâmina própria. Está escrito tecido conjuntivo laxo, criptas de Lieberkühn, folículos linfóides solitários, começa a aparecer as glândulas mucosas de Brunner. Beleza. Na lâmina própria seria o tecido conjuntivo. Você já sabe, você está cansado de saber que lâmina própria significa tecido conjuntivo. Você tem que saber isso automático. Quando eu te falar de mucosa, você tem que saber de 3 coisas importantes. Epitélio, nunca esqueça, isso em todos, para todos os órgãos, principalmente órgãos viscerais. Segundo elemento importante da mucosa. Primeiro, epitélio. Segundo, lâmina própria. Terceiro, muscular da mucosa. São 3 os principais elementos que contém nossa mucosa. Epitélio, variável. Tecido conjuntivo, em geral, é laxo. E o músculo da mucosa, lâmina musculares da mucosa, em outros livros, está escrito musculares mucosae. É a mesma coisa que falar muscular da mucosa. É a mesma coisa. Então, você vai vendo que esses são os 3 principais elementos de qualquer órgão visceral do aparato digestivo. Ele vai ser uma constante. Ele vai repetindo em todos os órgãos. Então, você vai ver que em cada órgão o epitélio é variável, a lâmina própria também, e a parte muscular, ela é uma constante. Ela sempre será formada por músculo liso, tá? A maioria, 99% é músculo liso,
e ela está bem estruturada. Tá bom. Na lâmina própria, você vai ver que seria a segunda parte mais importante da mucosa. O tecido conjuntivo dele é laxo, a maioria, 99% do tecido conjuntivo de um órgão visceral do aparato digestivo, ele é laxo. A maioria, todos, praticamente todas, é laxo. Criptas de Lieberkühn, folículos linfóides solitários e começa a aparecer as glândulas mucosas de Brunner. Já está começando. A pessoa me perguntou o que seria essa criptas de Lieberkühn. Vamos analisar. Você está vendo aqui em cima são as velhosidades. O que eu estou mostrando aqui no laser é as velhosidades parecendo em dedos de luva, tá? Parecendo assim. Essas são as nossas velhosidades. Elas são móveis. Embaixo você está vendo umas glândulas também tá? Com células caliciformes. Aqui embaixo você está vendo essa linha. Tá vendo essa linha? Depois dessa linha tem umas glândulas cilíndricas, formato cilíndrico. Essas seriam nossas criptas de Lieberkühn. Essa que você está vendo aqui em redondinho, também na parte basal, digamos, na parte profunda ou basal da mucosa, essa glândula redondinha são as glândulas de Brunner. Tá? Redondo é Brunner e mais fino, mais larguinho, mais cilíndrico, mais esticadinho, ele é as criptas de Lieberkühn. Tá? Tem duas coisas que a gente tem que saber. E aqui você vê mais na profundidade ainda, na parte da submucosa, tá cheio de glândulas de Brunner, que tá mesmo escrito aqui, ó. Começou aqui em cima, redondinho. E a gente vê em bastante quantidade também na submucosa, as glândulas de Brunner. Ele começa aqui, por isso está escrito lá, começa a aparecer as glândulas de Brunner na lâmina própria. Essa parte que você está vendo, debaixo das velhosidades, é a lâmina própria. Aí tem essas criptas de Lieberkühn, que seria essa parte que eu estou assinalando, um laser, e essa parte mais redonda, que parece uma pétala de flor, uma florzinha, essa redondinha. Essas são as glândulas de Brunner, e em maior quantidade você vai ver aqui embaixo, na submucosa. Ele é tudo redondo, redondinho. Então essas são as glândulas de Brunner. Essa mais larguinha é a cripta de Lieberkühn. Essas criptas são glândulas secretoras também. Vão secretar bastante mucina, mucosa, para aumentar a quantidade de líquido para facilitar a absorção dos nutrientes. Você está vendo aqui que tem um conjunto excretor para facilitar a absorção dos nutrientes, que é isso que ele tem que fazer, né? O intestino delgado tem que absorver. Depois está escrito lâmina muscular da mucosa, LESS. A gente já estudou que LESS significa uma sigla que significa longitudinal externa e circular interna. Qual o músculo da muscular da mucosa? Qual tipo de músculo que a gente encontra? Você sabe que ele é somente um músculo liso, nada mais, liso. Essa é a parte da mucosa, a gente só está na mucosa. Aí finaliza a minha mucosa. Você está vendo a imagem muscular. Aí termina a mucosa. De baixo já seria outra porção, outro segmento chamado submucosa. Sub significa de baixo. Baixo da mucosa, submucosa. Continua sendo laxo, porque ele começou laxo lá na mucosa, ele vai continuar sendo igual. Continua sendo conectivo, é conectivo, tá, gente? Ele continua sendo laxo, vaso sanguíneo, vaso linfático, e não esquecer que todos os órgãos viscerais do aparato digestivo, na submucosa, sempre, 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 para sempre, por sempre, para sempre, a gente vai encontrar esse plexo submucoso, tá? Ele vai se encontrar em todo o trajeto do aparato digestivo. Onde a gente começou a observar esse plexo submucoso de Mason, lá no esôfago. Ele vai começar lá no esôfago, vai continuar no estômago, vai continuar no intestino delgado e vai finalizar no intestino grosso até o colo. É descendente, tá? Todos têm plexo submucoso de Meissner, todos, na submucosa. E todos têm plexo mientérico de Auerbach na túnica muscular.
tá? Aqui tem uma coisa muito interessante. Aqui está escrito glândulas de Brunner. Tubulares, glândulas somente observadas no duodeno. Você está vendo aqui. Começa assim, aqui na imagem você está vendo que ele é bem redondinho, né? E aqui bem um pouco esticadinho, mas é bem fechado. Mas ele é bem menor que as criptas de Lieberkühn. Essas são as glândulas de Brunner, tá? Somente eu encontro na região da porção do duodeno. Não esquecer, glândulas de Brunner é uma coisa, digamos, exclusiva do duodeno. Só vou encontrar aí. Você vai ver que ele tem também uma glândula exócrina. Você vai ver que ele tem cheio de pontinho aí na parte do epitélio dele. Esses são grânulos de simógeno, gente. São grânulos de simógeno. E a maioria desses grânulos servem para secretar substâncias, mucosa, bicarbonato, para neutralizar o quimo, sei lá. Ele está cumprindo uma função. Sim, ela tem a função de secretar substâncias mucosa, né? Para lubrificar, aumentar o grau de lubrificação, para aumentar o grau de substâncias que vão neutralizar as ações do ácido clorídrico, eliminar micro-organismos. Isso já tem várias funções também, essa glândula. E é uma glândula exócrina que se encontra no tecido conjuntivo, começa no tecido conjuntivo, na lâmina própria da mucosa, e a gente vai observar em grande quantidade na submucosa. Por isso que aqui na imagem você vai ver que ele é bem redondinho, um pouco larguinho, tem várias formas, né? Em geral, ele é bem redondinho na submucosa. Essa é a glândula de Brunner, não esquecer. É exclusiva do duodeno. Também tem essas células intersticiais. Já na túnica muscular, vamos lá, na parte do músculo, que a gente tava, é tudo a mucosa. A parte das velhosidades, a parte do epitélio, a parte das glândulas de Brunner, são todas as glândulas de Brunner, criptas de Lieberkühn, tecido conjuntivo laxo, vasos sanguíneos, muscular da mucosa, submucosa tem muitas glândulas de Brunner. Aqui nessa imagem dá para olhar melhor, analisar essa imagem. Glândula de Brunner, tudo isso é glândula de Brunner em grande quantidade. Secreta bastante substância alcalina também. E aqui embaixo, depois dessa mucosa, você está vendo bastante a parte muscular, a túnica muscular. E é o famoso LESS, circular interna, longitudinal, externa. Você está vendo lá que está escrito LESS, músculo liso, tá? E tem essas células chamadas células intersticiais de Cajal ou Cajal. Células que funcionam como marca-passo do músculo liso. Nada mais serve para facilitar a contração, relaxamento no processo do peristaltismo. Ele está sendo processado no momento que o alimento, o quimo, no caso, está se transformando em quilo, ele está passando no duodeno, no intestino delgado, ele está começando a ser ativado, uma vez que a gente já está fazendo a digestão, absorção, no caso, absorção dos alimentos, então ele vai contrair, relaxar, assim, para fazer funcionar toda a maquinária que o intestino delgado tem, né? Então, ele vai fazer esses movimentos de contração e relaxamento, né, a dinâmica muscular, a partir das células intersticiais de Cajal, que será controlada, será modulada no processo de digestão e absorção dos nutrientes. Quando não tem alimento, ele está de boa. Quando tiver alimento, aí ele se ativa. Então, a gente já viu que essa característica é LESS. Não precisa entender muito essa imagem, é só para você saber. Circular interna, longitudinal externa, e essa célula intersticial de Cajal, não dá para ver aqui, mas ela tem, que serve nada mais para controlar os movimentos da dinâmica muscular do intestino delgado. E finalizando aqui, outra coisa, não esquecer do plexo mientérico de Auerbach. Isso está em todo o plexo da túnica muscular.
plexo mientérico, ele é exclusivo da túnica muscular de um órgão visceral do aparato digestivo, tá? Sim ou sim, todas têm plexo submucoso de Meissner e mientérico de Auerbach, todas. Serve para o peristaltismo nas contrações musculares do órgão. E aqui você está vendo também, na parte que está escrito S, seria a serosa, está formada por mesotélio e tecido conjuntivo mesotelial. Está formado por uma fina capa de, aqui, mesotélio e submesotelial. Ela será igual em toda a estrutura do intestino delgado e grosso. Ele está formado por esse mesotélio, como se fosse uma fina capa de epitélio plano simples, formado por fibras de colágeno bem fino. Seria um revestimento, nada mais. E seria a serosa. Beleza, essa seria a nossa parte característica do duodeno. Jejuno. Beleza, o jejuno, você está vendo aqui, que é uma continuação do duodeno. A gente já viu que ele mede de 2,5 metros e tal. A estrutura mucosa dele vai ser igual que o duodeno. Também o epitélio dele é cilíndrico simples, ele tem esse formato de amebinha, ele tem microvilhosidades, é tudo igual. Só que ele vai ser um pouco mais comprido que o duodeno, no caso, né? E vai ter umas estruturas especiais aqui. A túnica mucosa é praticamente igual, não varia nada. Mas onde que tá vendo, vamos ver umas diferenças. Vamos ver umas diferenças na túnica submucosa. Tudo igual. Aqui tem uma diferença. No caso do duodeno, a gente acabou de falar que ele a gente encontra bastante glândulas de Brunner. Lembra isso? Bastante glândulas de Brunner no duodeno. Aqui eu já vou encontrar outras estruturas diferenciadas, que é exclusiva do jejuno. É a válvula de Kerckring. Essa válvula de Kerckring é como se fosse um feixe. Abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Para poder facilitar a liberação de substâncias da submucosa, né, que a gente tem bastante glândulas aqui. E também serve para modular a quantidade de secreção que ele está sendo produzido nessa estrutura aqui do jejuno. Você está vendo que ele tem bastante critas de Lieberkühn, algumas células de glândulas de Brunner, mas não é muito. Tem bastante glândulas secretoras. E secreta muita quantidade de mucosa, de líquido, né? Líquido mucoso, líquido seroso. Essa válvula de Kerckring serve para regular essa quantidade líquido de secreção que está sendo produzido nessa estrutura do intestino delgado. Então, essa válvula serve para controlar a quantidade de secreção que está sendo liberada na superfície. Essa seria a função das válvulas de Kerckring no processo de absorção de nutrientes, tá? Somente quando tem alimento. Essa seria a função. Ou plegue circular, está escrito. A túnica muscular é igual, não varia nada. A serosa também é igual que o duodeno. Aí é tudo igual, tá, gente? Aqui está aquela famosa borda em cepilho que eu falei, né? Ribetes. Não dá para notar muito que ele é bem pequeno, bem ultra microscópico. Porque é uma imagem da velocidade do intestino delgado. Você está vendo que o epitélio dele é cilíndrico simples, parecendo umas sementinhas do kiwi, daquela fruta kiwi, sementinha, parece, cilíndrico simples. Essa parte vermelhinha, na verdade, ela está tingida de PAS, aquela tinção PAS, PAS. Por isso que a célula a célula caliciforme aparece de cor rosa, para identificar as células caliciformes nitidamente. Ela está produzindo mucina, uma glândula unicelular, etc. Beleza, aqui você já está vendo toda essa estrutura aqui do intestino delgado. Essa seria a parte do jejuno.
ela é um pouco mais comprida, tem essa característica, as velocidades estão um pouco separadinhas. E tem bastante válvulas de Kerckring. Vamos ver aqui. Essas seriam as válvulas de Kerckring, parecendo uns arquipélagos. Sabe que é arquipélago, né? Parecendo uns arquipélagozinhos aí da velocidade intestinal. Aí você vai ver que essa parte, toda essa, seria a velocidade. Então, a válvula, ela se encontra rodeando, beirando a velocidade. Ele está beirando aí a velocidade, essas válvulas. As válvulas, a gente já viu que ele serve para modular a quantidade de secreção das criptas de Leber-Kahn, que se encontra bastante na submucosa também do intestino, das microvelocidades do jejum, no caso. E ela começa a secretar bastante líquido quando a gente está consumindo o alimento. Ele já está começando já a produzir essas secreções de mucina, de mucosa, também juntamente com as células caliciformes das velocidades. Mas em grande quantidade, a secreção de secreção mucosa, serosa, ou mixta, no caso, né? Se encontra nas criptas de Leber-Kahn. E a gente vai ver que ela se encontra nas profundidades, na lâmina própria da mucosa de um intestino delgado. Tanto no duodeno, como no jejum e também no íleo. Aqui a gente encontra bastante criptas de Leber-Kahn. Essa glândula redondinha seria as criptas de Leber-Kahn. Bastante. E as velocidades aqui formando as microvelocidades, na verdade, que elas vão se regenerando também por o ciclo celular. Ela vai se eliminando no processo digestivo e depois ele vai se regenerar de novo a partir das células madres pluripotenciais. Nossa velocidade intestinal, ela tem essa função de voltar a se regenerar. Beleza. Aqui você está vendo que outras estruturas são praticamente igual. Você está vendo essa linha aqui, parecendo uma linha rosa. Essa seria a muscular da mucosa. Essa linha aqui, muscular da mucosa. A gente está vendo apenas a estrutura da velocidade ou microvelocidade intestinal. Essa aqui seria a velocidade, a parte grande, e essa aqui seria as microvelocidades, as menores, as filhas, né? As velocidades, a mãe e as filhas, as microvelocidades. Aqui está escrito velocidade. Na verdade, é microvelocidade, que é menor que uma velocidade normal. Aqui está vendo uma microvelocidade. Está escrito células de músculo liso, são fibras. Está formado as microvelocidades. E aqui também observa o vaso quilífero. Você está vendo que as microvelocidades, elas têm esse vaso aqui, para secretar o quilo, uma substância quilífera, para transformar o quimo, que é o bolo alimentício transformado no estômago, transforma em quilo, com L, no intestino delgado. Ele fica uma substância mais líquida. Aquele patê se transforma em um suco de patê, no caso. E ele se transforma aqui no intestino delgado, em todo o trajeto, para facilitar a absorção dos nutrientes que contém esse alimento. Continuando, depois do jejum, a gente vê que tem o íleon. Tá, gente? Aqui tem o íleon, está formado pela túnica mucosa. O íleon seria já a parte final do intestino delgado. Não tem muita variedade, não tem muita diferença, comparação com o jejum, com o duodeno. Só que ele é a parte mais larga do intestino delgado, né? Ele mede aproximadamente 3,5 metros. Ele é mais comprida. Aqui que tem uma diferencinha, né? Cada estrutura tem umas diferenças, tem umas qualidades. No duodeno, você está vendo que ele tem aquelas glândulas de Brunner. No jejum, você vê que ele tem bastante válvulas de Kerckring. E aqui no íleon, você vai ver que ele tem uma estrutura específica chamada placas de Peyer.
placas de Peyer, você vai vendo aqui, não tem muita diferença. O jejum é praticamente igual que o ílion. Perdão, o ílion é praticamente igual que o jejum, no caso. A gente já viu o jejum, a gente vai ver o ílion agora. Ele é praticamente igual, não tem muita diferença. O músculo é lesse, a serosa é mesotélio, o tecido conjuntivo da mucosa é laxo, da submucosa também. Tem epitélio cilíndrico simples, com células caliciformes, lâmina própria, tecido conjuntivo laxo, muscular da mucosa, depois vem a submucosa, não tem quase diferença. É tudo igual. Essa parte do íleo é mais comprida, nada mais. Só que tem uma... Perdão, engasguei aqui. Tem uma diferença. Aqui você vai ver na lâmina própria da mucosa, você vai ver nódulos linfáticos. Está escrito aqui, nódulos linfáticos. O que seriam esses nódulos linfáticos? Ele forma parte do sistema MALT. Lembra que a gente falou do tecido linfóide? MALT. Tecido linfóide associado à mucosa. Então, ele está na mucosa. Ele é um MALT, esse nódulo linfático. Só que no íleon, ele tem um nome específico. Esse tecido linfóide aqui, é um cúmulo de tecido linfóide, tem bastante, é redondo, bastante escuro, na tinta ali bastante escuro, parece uma mancha. Esse seria o nosso nódulo linfático, tecido linfóide. Esse seria a placa de Peyer, é o cúmulo de tecido linfóide. Por que que ele tem bastante no íleon? Porque ele é praticamente o nosso sistema de defesa do sistema imunológico do intestino delgado. Praticamente o íleon tem bastante essa placa de Peyer, esse cúmulo linfóide, para proteger a mucosa do intestino delgado contra as possíveis infecções bacterianas, virais, né? Por isso que muitas vezes quando a gente consome os alimentos assim estragados, vencidos, a gente tem a famosa intoxicação alimentar. Por quê? Porque a quantidade de bactérias, de vírus ou parásitos, sei lá, ela é bastante concentrada, então ela chega a comprometer o nosso nódulo linfático, chega a comprometer o sistema de defesa, então ela já pode proliferar-se, multiplicar-se aqui e produzir doenças. Sempre que a gente vê pessoas que estão com doença, com intestinal, ela sempre está acompanhada de diarreia. Diarreia. Muitas vezes tem diarreia com pus, beleza. Esses já são casos graves, né? Diarreia com sangue, xingelose, dependendo do agente lesivo, dependente do agente causal, patógeno, né? Dependendo do patógeno que está comprometendo nosso sistema imunológico. Muitas vezes o sistema imunológico está um pouco baixo, está deprimido, que são favoráveis a doenças de micro-organismos oportunistas, principalmente bactérias, né? Então, ele pode, para evitar essas infecções bacterianas recorrentes ou virais, no caso de virose, ela se concentra bastante no íleon, porque é a parte mais larga, a parte mais comprida do intestino delgado, então ele tem que ter bastante sistema de defesa, que seria nosso nódulo linfático e a placa de Peyer. Essa é uma coisa que a gente vê bastante, especificamente no íleon, tá? O resto é tudo igual, gente. Te falar. Túnica mucosa, epitélio, tecido conjuntivo, lâmina muscular, é tudo igual. Começou no duodeno, continua no jejum e finalizou no íleon. Não modificou. Só modifica o comprimento dele, a largura, e modifica essas estruturas específicas, essas partes especiais. Por isso que ele está lá em vermelho. Duodeno, glândula de Brunner, jejuno, válvulas de Kerckring, e no íleon, placas de Peyer, que são estruturas específicas de cada um. O resto é tudo igual, tá? Submucosa é a mesma coisa que tem no duodeno, é a mesma coisa que tem no jejum. Configuração submucosa é a mesma, tá? E muscular não varia nada, é a mesma coisa, e serosa também. Só essas coisinhas que eu mostrei para vocês que são as diferenças. O resto, gente, é tudo igual. Intestino delgado é uma só. Beleza, aqui a gente está vendo grande quantidade de válvulas de Kerckring, parecendo um empedrado, a gente fala empedrado, esse caminho de pedra, né, que tem no Paraguai. Parece um empedradinho, assim, um adoquinado,
é a válvula de Kerpen. E a gente vai ver embaixo a placa de Perry como nódulos linfáticos, nódulos linfóides, na lâmina própria da mucosa do íleon. A gente já sabe qual é a função dele: sistema de defesa, sistema imunológico próprio do intestino delgado. Se encontra bastante no íleon, no intestino delgado. Beleza. Essa é toda a parte do intestino grosso. Gente, eu vou dar uma pausinha, tá? Um pouquinho, 2 minutinhos já, estou retornando aqui. Agora sim. Voltando, gente, desculpa. O pessoal tá ouvindo aí a aula? Tá entendendo alguma coisa? Alguma pergunta até aí? Tá tudo ok? Sim. Sim. A apoptose vai ser por meio da perforina ou granzima? Não. A apoptose é um fenômeno, digamos, é um mecanismo de células que cumprem uma vida média. A apoptose ela se dá em qualquer tipo de célula que cumpra um ciclo celular bem curto, independente do órgão que ele se encontra. Na verdade, a apoptose ela sofre uma autodestruição a partir das caspasas. Caspasa não é tanto por perforina ou granzima, não. É caspasa. As células em si, ela se autoelimina para dar lugar a novas células. No caso, respondendo à pergunta, né? A apoptose não é por isso tanto, é mais pelas caspasas. A gente estudou lá em biologia, né, sobre células e tal, que toda célula ela cumpre um ciclo celular a partir do síntese, na partir da interfase, que ela vai gerar o ciclo celular, a fase G1, fase de síntese, G2 e fase de mitose. Então, quando ele vai fazendo esse ciclo celular, no caso, ela tem uma enzima, todas as células têm uma enzima chamadas caspasas, que ela é estimulada a partir do núcleo da célula para ela ser autoeliminada. Ela se autoelimina, na verdade. Ela cumpriu a função dele por tantos dias, ele se autoelimina para dar lugar a outras novas células para cumprir o ciclo. Na verdade, isso seria a função específica da apoptose em todas as células, de qualquer órgão, independente
isso, independente do sistema que a gente está estudando. Então, a apoptose, ela é uma só. Ela é a partir das caspasas da própria célula, que ela se autodegenera, cumprindo o ciclo celular dele, no caso das células absortivas, que a gente viu, as células, essas células da mucosa que a gente viu, né? Ela sofre a apoptose para dar lugar a outras novas, para cumprir o seu ciclo. Porque muitas células do nosso organismo, ela tem um ciclo celular bem curto, a curto prazo. Tá? Esse seria aqui a gente pegou as células californianas, impanente, célula absortiva, são células que vão cumprir o ciclo celular dela. Caspasas, com A, tudo com A. É tudo com A, gente. Seria essa palavra. É com A. Beleza, vamos lá no intestino grosso agora. Vamos lá no grosso. Passar aqui. É um pouco devagar essa. Agora sim. Beleza. Vamos no intestino grosso agora. Dice aqui, extiende desde el extremo del ciego hasta el ano. Vamos analisar um pouquinho aqui. Essa é a parte anatômica, é bom, bem legal. Começa aqui, cólon ascendente, você está vendo o apêndice. Famoso, a pessoa está com apendicite, você tem que extirpar esse negócio aqui para não sofrer uma complicação, uma peritonite, né? Esse é o pão de cada dia do cirurgião, do médico cirurgião. Ele tem que operar essa apêndice, né? Caso esteja inflamado. Beleza, vamos continuar aí. Apêndice é uma parte final, parecendo uma caudinha dele, um intestino grosso. Começa no cólon ascendente. Você está vendo que ele tem umas bases aqui embaixo, ela tem uma separação. Vou explicar aqui o que seriam essas separações que o intestino delgado não tem. Lembrando que o intestino grosso ele não tem microvellosidades. Engraçado, né? O intestino delgado ele tem microvellosidades, velocidades intestinais. Aqui ele já não tem. Tem outras estruturas, outros elementos. A função do intestino grosso é absorver líquido, eletrólitos. Tudo que a gente está tomando, ele é absorvido em sua totalidade, praticamente, né? Pelo cólon, pelo intestino grosso. O resto do líquido que já foi absorvido, as sobras do líquido, né? O resto que já não preciso absorver, ele vai ser praticamente eliminado, excretado no sistema urinário. Aqui a gente está vendo que o cólon tem 3 grandes estruturas básicas. O ascendente, o transverso e o descendente, que vai finalizar, né? Ele vai no descendente, a gente vai ver umas estruturas de novo, chamado cólon sigmoides, e o reto. Reto já seria a última parte do reto, né? Depois do reto vem o ânus, né? Que seria a entrada, né? A saída, na verdade. A saída do intestino grosso. Depois do reto, já vem o ânus. E aqui, praticamente, onde se concentra o bolo fecal. A pessoa vai evacuar, o bolo fecal se concentra tudo no reto. Mas ele já é formado praticamente aqui na estrutura do cólon, do intestino grosso. São as estruturas principais anatômicas do cólon. Ele começa no ciego, aqui no ascendente, no apêndice tem a parte do ciego, e ele vai finalizar no reto, no ânus, no caso. Compreende o cego, né, com sua apêndice, aqui está vendo o apêndice vermiforme, o colo ascendente, transverso, descendente, sigmoides, reto e conduto anal, seria o ânus. Essa é a imagem anatômica dele. Aqui está escrito tênias. Tênias
Você vai ver que aqui tênias seria essa estrutura que separa, na verdade, o colo no meio. Aí vai ver, tênias representa 3 bandas equidistantes, estreitas e grossas, formada por la capa longitudinal externa da capa muscular externa. Essa tênia que a gente está vendo aqui no meio, ele é bastante desarrollada, estruturada já no colo ascendente. Você vendo essa bandinha aqui, esse meio, parece que dividiu em 3 bandas de novo. 1, 2, 3. Dá para contar, né? Em cada lado. Do lado direito, lado esquerdo. 1, 2, 3. No outro lado, 1, 2, 3. Ele, na verdade, é uma estrutura muscular do intestino grosso. Você vai perguntar, o intestino delgado tem isso? Não. Ele é exclusivo do intestino grosso, tá? Fixa isso. Tênis é somente do cólon ou intestino grosso. Tá? Se eu perguntar, as tênias são bastante desarrolladas no intestino delgado? Uma pergunta assim, falso ou verdadeiro? Verdadeiro ou falso? Falso. Porque é uma coisa específica do cólon, do intestino grosso. Eu não vou ver assim essa estrutura lá no intestino delgado, não. Eu vou ver ele mais com velhosidades, tá? A estrutura dele na mucosa é cheio de velhosidades. Aquelas dedos em lu. Aqui a gente já encontra ele é mais liso. Ele tem essas tênias, que é uma divisória do intestino grosso, do cólon, no meio, e tem essas bandinhas que dá esse formato de Michelin. Você já viu aquela propaganda do pneus Michelin? Ou Michelin? Parece tudo gordinho, assim. Então, ele lembra um pouco o Michelin aqui, esse intestino grosso. Por causa das tênias, tá? Ele tem esse formato gordinho, assim, redondinho. Parece que tem os pneuzinhos. Esse pneuzinho do cólon é por causa das tênias. Tem essa estrutura assim. Austras colónicas. ¿Qué son las austras? Saculaciones visibles entre las tenias del colon en la superficie externa del ciego y del colon. Austras. São las saculações. Ó, a gente já viu aqui. Tênias são essa parte da divisória. A austra seria a parte côncava. Côncava, assim. Côncava do intestino, da mucosa do intestino grosso. Do colo, no caso. A gente está estudando o colo, né? Essa seria a austras. Toda essa parte da região côncava seria as austras. São saculações, assim, parecendo uns saquinhos. Esses saquinhos aqui, essas são as austras. E ele se encontra na superfície externa, como se fosse a gordurinha, os pneuzinhos. Da parte de fora, a gente vai ver como se fossem uns pneuzinhos do colo. Como se fosse que o colo é gordinho, assim, é cheio de pneuzinho. Então, essas são as austras. Como se fossem umas saculações na parte externa, a gente vai ver. Porque ele se forma a partir das tênias, tá? As tênias que são as separações, as bandas musculares que tem o intestino grosso. O único produto principal da secreção é a mucina por las células califormes moco como lubricante. Tá? O intestino grosso produz secreções de mucosa? Produz. Mas é pelas células caliciformes. Ela tem muitas células caliciformes e também tem critas de Lieberkühn, facilitando a absorção de nutrientes, né? No caso. E secreção também, né? Absorve e secreta. Aqui, o cólon é somente a mucina, ou células caliciformes, bem desarrollada. Ela não tem velocidades, mas tem bastante células caliciformes. Vamos ver aqui na imagem. Tinção de Paz mais Van Gieson, seria a técnica. Você vai ver que no Paz é bem nítido as células caliciformes aqui, essas rosinhas. Tá? Pintada de rosinha. Isso que você está vendo são as criptas de Lieberkühn. Não é velhosidade, gente, é cripta. É como se fosse que eu cortei a túnica mucosa do intestino delgado e somente ficou o tecido conjuntivo, a parte da lâmina própria. Como se fosse que eu cortei o cabelo do intestino delgado, que são as velhosidades, cortei aqui, cortei essa parte. Eu vou cortar assim, fazer assim um corte, e ele ficou assim.
Se fosse o punho da mão. Cada intestino delgado é assim, né? Vellosidades. Não tem vellosidades, alimentos somente tem criptas de Lieberkühn. Então, ele lembra como se fosse um punho. Se você coloca assim a mão, você vai ver. Esse aqui é o intestino grosso. Né? Ele não tem dedos. Ele tem, assim, fechadinho. Parecendo que eu cortei o meu dedo aqui. E fica esse formato aí. Então, na parte da lâmina própria, mais profunda, né? Da mucosa, do cólon, eu vou ver assim, dessa forma. Ele continua tendo epitélio normal, só que eu não vou ver mais essas vellosidades, desapareceu praticamente. O que eu observo aqui é a criptas de Lieberkühn. Criptas de Lieberkühn. E muitas células caliciformes que ele produz muita mucina também, para lubrificar o cólon. Claro, qual é o tecido conjuntivo dele? É laxo. Ele é tudo laxo. Intestino delgado, grosso, tudo é laxo. E finaliza a mucosa, ele sempre está terminando na muscular da mucosa, que ela é formada somente por fibra de músculo liso, lesse, só. Depois já continua a submucosa, que são outras estruturas aí que a gente está vendo que tem tecido conjuntivo laxo, adiposo. Claro, a estrutura mais importante do submucoso é o plexo submucoso de Meissner, muscular, a parte mais importante. Plexo mientérico de Auerbach. Só que aqui tem uma diferença. Diferente do leste, lá do intestino delgado, a túnica muscular, gente, a túnica muscular do intestino grosso, ele tem uma capa externa, que é parcialmente formada por bandas musculares longitudinais, chamada tênias, tá? Túnica muscular, a gente tá vendo essa aqui, essa toda túnica muscular, bem engrossada, separando a mucosa do intestino grosso, formando essas austras. Beleza. Então, ela tem uma capa externa, que fica para fora, formando tênias, que a gente já viu, seriam essas divisórias. As tênias são as divisórias formadas por músculo da túnica muscular. Circular interna é completa, longitudinal externa é incompleta, ou seja, ela é mais formada por circular interna, então ele tem essa facilidade para facilitar a formação das tênias. Então, a túnica muscular é lesse também, longitudinal interna, circular externa. Só que a circular interna é bem mais desarrolhada, bem mais formada, porque ele tem que ter essas tênias, né? Bem engrossado. E claro, você tem que saber que se ou se toda a túnica muscular de qualquer órgão visceral, a partir do esôfago até o ânus, ele tem um plexo mientérico de Auerbach. Isso é uma coisa que ele nunca vai mudar, é uma constante. E contração massiva, que é a função dele, né? Fazer as contrações musculares. No caso, lá no intestino delgado, a gente viu que ela tem aquelas células intersticiais de Cajal, que servem marca-passo das contrações musculares. Aqui também a gente pode encontrar isso, células de Cajal. Túnica serosa. A serosa não tem muita diferença, é praticamente igual que o intestino delgado. Mesotélio, tecido conjuntivo mesotelial. Beleza. Essa seria a serosa. É um revestimento externo, nada mais, do intestino. Você está vendo aqui. A parte externa. Esse aqui seria as tênias, que seria a divisória formada por músculo, da túnica muscular, músculo liso. E aqui seria as austras, que seriam essas saculações, tá? Parecendo as gordurinhas, digamos, né? Os pneuzinhos. Seria assim. Esse seria nas austras, as saculações, e seria a divisória, as tênias, formada por músculo liso da túnica muscular. Essa é a parte da imagem macroscópica externa. E aqui a gente vai ver a serosa, um recobrimento, obviamente, do órgão. Aqui você vê essas bandas aqui que está mostrando na flecha, essas são as tênias observadas na parte interna do colo. Lembrando que ele não tem vellosidades. Ele não tem. Nada mais, ele está formada por criptas de Lieberkühn e o epitélio é cilíndrico simples e um pouco mais baixo, incluso.
com muitas células caliciformes. Não esquecer das células caliciformes, que é a principal estrutura do epitélio do cólon. Tecido conjuntivo laxo, muscular da mucosa, músculo liso. Submucosa, tecido conjuntivo laxo, bastante vaso sanguíneo, fibras nervosas, vasos linfáticos. Plexo submucoso de Meissner. Muscular, circular interna completa, bem desarrollada, formando tênias para a formação das austras. E depois a serosa, que é um mesotélio e tecido submesotelial. Seria o revestimento. Tá aqui. Ele é cortado, ele não tem vellosidades, apenas a lâmina própria, que está formado por critas de Lieberkühn, epitélio cilíndrico simples, muitas células caliciformes, muitas critas de Lieberkühn, muscular da mucosa, continuando a submucosa, bem mais clara. Todos os elementos que a gente já viu. Esse BV significa Blessed Vessels, significa vasos sanguíneos, tá? Só para saber. E aqui é túnica muscular, né? Circular interna completa e circular longitudinal externa é incompleta, por causa que ele está formando as divisórias, as saculações. As tênias se formam, engrossam, depois formam as saculações, que são as austras colônicas. E eu tenho umas arruguinhas assim também. E é isso, gente. E aqui, o apêndice, para finalizar, o apêndice vermiforme, que nada mais serve para uma estrutura linfóide no intestino grosso. Ele é praticamente digamos, um achado no intestino grosso que serve, que a gente vai ver na estrutura, ele não cumpre uma função muito específica assim. Não tem uma função muito importante, porque a gente sabe que muita gente já conhece, né? Apendicite. No caso de apendicite, inflamação do apêndice, só vai, extirpa, não acontece nada, a vida segue igual. Nada mais, ele é uma estrutura de suporte, de suporte no sistema linfóide do intestino grosso. Você lembra que a gente estudou bastante sobre a placa de Peyer como uma estrutura de sistema linfóide do intestino delgado. Lá no íleon, placa de Peyer, a gente tinha estudado isso, que ele tem bastante nódulos linfóides. Aqui, você já viu que quase não tem, no intestino grosso, quase não tem isso, esses nódulos linfóides. A gente vai encontrar, bastante nódulo linfóide no apêndice. Mas isso não se preocupem, gente. Se operar, vai diminuir o sistema de defesa do intestino grosso? Não. Praticamente, que vai ser? As placas de Peyer, ela vai ter que trabalhar um pouquinho mais para poder eliminar todas as bactérias, os micro-organismos que o alimento contém, né? Querendo ou não, a gente consome salada, por exemplo, tem muita bactéria. Por isso que tem que colocar vinagre e tal, limão, para ir eliminando esses micro-organismos. Qualquer alimento que a gente consome por aí, né? Ou pegou uma comida na mão, a mão já tá suja, né? Tá contaminada e tá tudo contaminado. Então, isso é uma estrutura de base, ou seja, é uma estrutura, digamos, de suporte, nada mais, do sistema imunológico do intestino grosso. É um sistema de onde se concentra grande parte do nódulo linfático. E esse é o apêndice vermiforme, que ele tem formato de verme, né? Você vai ver na imagem anatômica. Na imagem anatômica ele parece um vermezinho, né? Parece um vermezinho. Ele é chamado de vermiforme. Vermezinho, tem formato de verme. Por isso o nome dele, assim, vermiforme. E seria uma estrutura de suporte do sistema imunológico. Só que se a gente extirpar ele, não acontece nada, ninguém vai morrer. Então ele somente serve para inflamar, no caso. E aqui inflama bastante porque aqui dá para juntar, você sabe que
o sistema imunológico está um pouco baixo, ele pode comprometer aqui também. De repente, alimentos estão impactados, a pessoa não consome muita água. Por exemplo, a importância de tomar muita água, né? Para também facilitar a evacuação dos alimentos ou fibras, alimentos ricos em fibras ou laxantes, no caso mamão, me perguntaram ontem sobre mamão, a importância. Então, ele facilita a evacuação do bolo fecal, nada mais, no intestino grosso. Claro, para evitar a concentração de bolo fecal no intestino grosso, que ele pode, pessoa que está com constipado, tem constipação, não consegue defecar, tem dificuldade para ir no banheiro, para evacuar, então ele, de certa forma, a pessoa passa uns dias e ele pode se proliferar bastante bactéria, pode ter uma infecção bacteriana, que é o mais frequente, nessa região. E aí vem a inflamação do apêndice, facilita, né? Que tem o chamado fecalito. Isso vocês vão entender melhor como que é a fisiopatologia, a mecânica da inflamação do apêndice. Ele começa tudo aqui nessa luz quando ele está cheio de, digamos, resto de fezes. As fezes estão impactadas, estão endurecidas, não foi totalmente evacuado, ele fica impactado aqui e vai proliferando bactérias, ele vai infectando aqui e, consequentemente, ele vai supurando e ele vai inflamando. Você vai ver que quando você vai fazer a extirpação do apêndice, o dia que vocês entrarem numa cirurgia, o apêndice está praticamente já supurando, tem formação de abscesso, pus, coleção purulenta aqui, por causa de proliferações bacterianas por impacto de resto de fezes na luz do apêndice. Tá? Ele tem que ser extirpado, porque ele pode complicar uma peritonite, que é a principal complicação da apendicite, tá? Que é pior, né? A peritonite já praticamente é uma coleção de pus em todo o peritônio que pode levar à morte por choque séptico. Beleza. Apêndice vermiforme é a parte da porção del ciego. A gente viu lá no começo, colo ascendente, né? Apêndice, ciego, parte mais grande. O apêndice tem bastante cúmulo de nódulos linfóides. Você vai ver isso na imagem, bastante nódulos linfóides. O epitélio dele, qual que é? A mesma coisa que o epitélio do intestino grosso. Epitélio cilíndrico simples. Mais baixo, mais curto. Só que é epitélio cilíndrico simples, tem células caliciformes, é a mesma coisa, é o mesmo tipo de epitélio do intestino grosso. Porque ele faz parte, né? É um apendicitezinho, só uma tirinha dele. É a mesma coisa. Somente que a diferença é que ele tem bastante nódulos linfóides. Diferença, esse é um detalhe. O apêndice vermiforme, ele é bem dotado de nódulos linfóides. Igual que a gente viu aqueles nódulos linfóides no íleo, no intestino delgado, que são as placas de Peyer, como se fosse isso. Que tem bastante nódulos no apêndice. Ele é redondo, assim. Ele tem a mucosa quase não tem criptas de Lieberkühn, tem outras células caliciformes tem bastante, não tem vellosidades, porque a estrutura mucosa dele é igual que o intestino grosso, lâmina própria, tecido conjuntivo laxo, e tem esse nódulo linfóide, na submucosa. Onde que eu observo, então, o nódulo linfático do apêndice? Eu observo na lâmina própria. Muscular da mucosa não tem, aqui não tem quase muscular da mucosa. Ele tem tecido conjuntivo só, laxo. Submucosa, mais grossa, que é submucosa mais grossa, mais abundante, adipósitos, tem o plexo, tecido conjuntivo laxo, não modifica muito. Muscular, aqui é leste, somente que ele não tem essas tênias, né? Sim, presença de tênias, plexo, menteric, rubberback. Aqui, a túnica muscular do apêndice, ele é mais simples, ele é leste, tá? Não é muito desarrollado, igual que a gente viu lá no colo. É diferente, ele não tem essas tênias. Túnica serosa, mesotélio, submesotelial, ele é uma constante para todos as vísceras, no caso, né? Intestino delgado e grosso. A túnica serosa não modifica, ela sempre será formada por mesotélio e tecido conjuntivo submesotelial. É isso, gente. Ok, imagem só para demonstrar o gráfico.
corte redondinho, dá para ver. Apêndice vermiforme, parece mesmo uma boquinha do verme aqui, né? Uma boquinha, aquele sanguessuga. Parece, lembra? Os nódulos linfóides na submucosa, epitélio cilíndrico simples, com muitas células caliciformes, cripta de Lieberkühn, não muito, mas tem. Não tem muscular da mucosa, aqui somente tem submucosa, tecido conjuntivo laxo, mais engrossado, e músculo, túnica muscular lesse, e plexo mientérico de Auerbach. E a serosa, que é formada por uma fina capa de fibra de colágeno chamado mesotélio. Beleza, gente? O resto eu vou deixar para vocês terminar de estudar em casa. Alguma dúvida? Amanhã eu já vou providenciar para vocês o questionário. Já estou finalizando ele para mandar para vocês terem para completar, para adicionar os seus estudos, tá? O questionário é muito importante para a gente fazer nosso resumo e voltar a ler e estudar os conteúdos. Alguma dúvida, pergunta? Tá tudo ok? Tá tranquilo? Tá tranquilo. Tá, beleza, então, gente. Amanhã eu prometo já mandar para vocês o questionário do sistema digestivo, para vocês irem Bom, completando seus estudos para facilitar também. O questionário, na verdade, é como se fosse um resumo, né? Eles vão resumindo todas as partes mais importantes do conteúdo, que é muita coisa. O sistema digestivo é muita coisa. Qualquer coisa, vocês me perguntam, não tem problema, no chat, no privado. Qualquer duvidazinha que eu tiver tempinho, eu vou respondendo para vocês, caso vocês não tenham entendido alguma coisa hoje aqui. Então, não tem problema. A gente pode continuar pelo WhatsApp. Se tiver alguma dúvida, é só perguntar lá. Eu estarei respondendo assim que estiver disponível para responder. Pode ser? Pode mandar mensagem. Não tem problema, não. Valeu, gente. Desculpa a demora hoje. Tive alguns inconvenientes de novo, mas já tudo resolvido. Valeu, gente. Obrigado. Fique com Deus e até mais. Tchau, tchau. até mais. Tchau.